Existem muitos jeitos de se olhar para o mundo. E isso vale para tudo, até mesmo para a pandemia do Covid. Eu gostaria de entender esse vírus, as consequências dele, o histórico, a origem, por diversos pontos de vista. Da medicina, da economia, da psicologia e etc. Então eu chamei pessoas diferentes para falar sobre isso. Hoje nós falamos com o canal Antídoto. Salve, salve Antídoto, como é que tá, meu querido? Eu tô, Como tá indo o isolamento por aí? tô quarentenado, né, cara? Nós, professores de escola, a gente tá tendo que reinventar a roda, cara. É difícil, mas tá sendo bem interessante nesse sentido, assim, sabe? A sensação que dá é que a gente é parte de uma coisa nova, assim, sabe? Bom, eu vou começar com a primeira pergunta então, de cara, que é uma pergunta mais na lata, assim, que é: o que é uma pandemia? Certo. Cara, seguinte, uma pandemia é uma doença que se espalha. Não tem um limite técnico entre a epidemia e a pandemia. O que muita gente usa é a questão dos 5 continentes, assim. Se a doença está se alastrando nos 5 continentes, aí ela é uma pandemia. Mas não é um limite muito claro. Então tem uma zona cinzenta ali. Ah, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a gripe espanhola. A gripe espanhola, de fato, né, correu o mundo inteiro. Teve a ver com a Primeira Guerra Mundial também, então já era já era um mundo que passava por um processo assim, mais de globalização e tal, né? Mas e a peste negra? Porque, pô, a peste negra, ela é uma pandemia, ela é considerada uma pandemia, mas ela não cruzou o mundo inteiro. Então a pandemia, ela é uma epidemia de caráter mundial, mas que tem muito a ver, então, com o que cada um considera que é o mundo. Exatamente. O que as pessoas entendiam como mundo quando teve o maior surto da peste negra, que foi no século XIV, né? O que eles entendiam como mundo não incluía o novo mundo que a gente chama, né? E nem o novíssimo mundo, que é a América e a Oceania. Hoje em dia, a gente vê em questão de meses uma pandemia se espalhar. A peste negra, para ela chegar do Oriente Médio até os países nórdicos, foi 4 anos, o que pra época era muito rápido. Agora, numa escala local, era questão de semanas. Então, assim, o terror, o pânico que o pessoal viveu é uma coisa que a gente não consegue imaginar. É uma coisa que a gente não consegue pensar em nenhum correlato hoje em dia. Essa é uma coisa que é bem importante que a gente tenha em mente, que é o seguinte: pra acontecer uma pandemia, você precisa ter um mundo globalizado. Você precisa ter os lugares bem conectados um com o outro. Porque muitas das doenças que se tornaram pandêmicas, elas já existiam há muito tempo. Só que ela acontecia em uma vila e a galera dessa vila morria e a doença ficava por ali. Agora, a partir do momento que tu tem um mundo conectado, a partir do momento que tu tem as pessoas viajando de um lugar para o outro e tudo mais, a partir do momento que tu tem globalização, aí uma doença pode se espalhar muito mais. Então, pelo que eu entendi, a pandemia, ela é sempre um processo global e não é estranho que existam impactos econômicos quando acontece uma pandemia. Não é mesmo, assim. Inclusive é por isso que a gente vai ver as epidemias e as pandemias se tornando cada vez mais frequentes ao longo da história. Você pensa quantas pandemias a gente teve no século XIII? Uma. Quantas pandemias a gente teve no século XXI, que passou 1/5 dele? Algumas, né? Por quê? Porque o mundo é muito mais globalizado, muito mais conectado hoje. E isso traz vantagens e traz desvantagens, né? Uma delas é que as doenças vão ter muito mais facilidade para se espalhar. Agora eu vou aproveitar que a gente entrou nessa alçada aí das analogias históricas e tudo mais. E eu lembro de já ter lido que a peste negra e o Renascimento são 2 acontecimentos históricos muito importantes e que eles são muito ligados. Que, de certa forma, foi a peste negra que trouxe a necessidade de se renascer forma de pensar o mundo na Europa daquela época, né? Então eu vou soltar uma pergunta aqui. Você acha que toda pandemia necessariamente é um processo disruptivo socialmente? Você acha que ele se balança as estruturas sociais das populações que são atingidas? Sim.
A nossa cultura, ela tem uma relação de mão dupla com os outros aspectos da nossa vida, né? Então, ela tanto influencia quanto é influenciada. Então, se tem nos outros aspectos da nossa vida uma coisa muito forte acontecendo, é quase que impossível que isso não influencie a cultura, né? Agora, a forma como isso vai influenciar é que não tem uma fórmula padrão, entende? Ela pode influenciar de maneiras completamente diferentes. A gente agora, por estar vivendo uma pandemia, é importante que a gente tenha em mente que a gente não vai manter as coisas como elas estavam. Vai ter mudanças. Agora, quais vão ser essas mudanças? Isso é uma coisa que é construída, dependendo de como que a gente vai lidar, né? O que você falou da peste negra e da renascença, cara, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que, desde os liberais até os marxistas, isso vai passar por várias correntes de estudo como um divisor de águas mesmo. Entendi. Então, você acha que é possível ser otimista com relação a os resultados que podem ser trazidos por uma crise desse tipo? Será que tem como essa crise estimular a criatividade das pessoas, como outras crises já estimularam a criatividade e a inventividade das pessoas do passado? Cara, eu acho que a gente tem esse potencial. Eu acho que o germe, a sementinha, tá plantada. É claro, eu não quero com isso dizer que uma pandemia é uma coisa boa, de forma alguma, é uma coisa horrível. A questão é, a partir dessa coisa horrível, a gente pode responder de diferentes maneiras. E a gente pode repensar e reestruturar várias coisas. Eu vou dar alguns exemplos de como que eu acho que a coisa poderia acontecer. As pessoas podem perceber que é muito importante ter um governo sério, um Estado responsável e que tenha uma capacidade de ação rápida e que tenha recursos para lidar com uma pandemia e com uma emergência, entendeu? Então isso pode fortalecer o Estado. Por outro lado, o poder maior que o Estado hoje são as grandes corporações. Os negócios que têm maior fragilidade nesse momento são os negócios pequenos. A Amazon não vai fechar por causa do coronavírus. O mercadinho da esquina talvez feche. Então, é possível que as corporações, as grandes corporações, saiam mais fortalecidas disso e se tornem mais poderosas, o que vai enfraquecer o Estado. As duas coisas podem acontecer, depende de como que a gente vai levar essa situação. Mas então é isso, eu acho que a gente tem potencial para muitas transformações nesses momentos de grandes catástrofes, né? E esse potencial pode ser aproveitado de várias formas diferentes. E o que vai sair disso depende do que a gente vai fazer. Bom, agora chegou a hora então da pergunta final e que é mais um desafio do que uma pergunta, na verdade. Que é o seguinte: ônus e bônus da pandemia. Qual é o melhor e qual é o pior aspecto da pandemia que a gente está passando? A pandemia é uma coisa horrenda, horrível, nojenta, que mostra o tamanho das desigualdades que a gente sofre, certo? E que eu não preciso ficar enfatizando o ônus, né? Eu acho que isso é uma coisa que já deveria, pelo menos, estar claro para todo mundo. O que talvez não seja claro da pandemia é o bônus. Então eu vou falar mais sobre isso, não porque o bônus é maior do que o ônus, mas porque ele é mais contraintuitivo, assim, né? Na nossa vida pessoal, acontece muito. Tipo, você passa por uma desgraça muito grande e isso te ensina muitas coisas, te torna uma pessoa melhor. A gente vive isso agora numa escala global. A gente tem uma pandemia mostrando quais são as fragilidades da sociedade que a gente vive, né? Então, o bônus da pandemia é o chacoalhão que ele nos dá e a oportunidade de pensar quais são as estruturas, como transformar elas. A gente olhando agora para a nossa sociedade, para as desigualdades que se revelam dentro do contexto da pandemia, o que a gente quer fazer? A gente quer se tornar o opressor? A gente quer acabar com a opressão? Tendo esse chacoalhão, a gente passando por uma situação horrível que nos dá esse baque, esse choque, né? A gente tem a possibilidade de repensar aonde que a gente vive, de repensar onde é que estão as fragilidades do nosso sistema e como é que a gente quer transformar eles. Tá entendendo? A gente vai usar isso para acentuar as desigualdades sociais ou a gente vai usar isso para criar igualdade.
a gente vive no país democrático com a maior desigualdade social do mundo. O que nós vamos fazer com essa crise? O nosso ônus é muito orgânico, é muito físico, certo? E o nosso bônus, ele tá só no campo das ideias. O nosso bônus é só uma possibilidade de repensar essas coisas todas e como é que a gente vai agir com isso. Então, se você tivesse que dar um nome pro seu bônus, o seu bônus é perspectiva? Isso é uma oportunidade de perspectiva, né? Porque não adianta, você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode fazer ele beber, né? Então a gente tem essa possibilidade de perspectiva. Muito bom. Cara, Antídoto, muito obrigado por ter vindo aqui de novo. Espero que a gente tenha ainda muitos outros papos como esse. E espero que o pessoal goste. Espero que você continue voltando aqui sempre que possível na revisão. Muito obrigado, cara. E já estamos organizando a nossa colaboração sobre budismo, não é verdade? Ah, é verdade, galera. Então aproveita aí o ensejo. Tem no nosso forno uma collab junto com o Antídoto, justamente falando sobre o budismo, né? Pra gente também não falar só de doença, porque embora a gente esteja falando de doença um monte agora no canal por causa do corona. É isso aí. Cara, muito obrigado. Muito obrigado por me receber. Espero não ter falado muita besteira. Se falei muitas besteiras, por favor, me desculpem. Mas não adianta, né? A única visão que eu consigo dar é a minha. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, comenta, enfim, manda pras pessoas. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou, quais são as coisas que você mudaria. E se ficou alguma dúvida, isso é muito importante, especialmente para esse novo formato aqui, por favor, mande suas dúvidas. Tudo que você quer saber sobre pandemia, corona, gripe espanhola, peste negra, biologia, epidemiologia, como funciona vírus, todos os tipos de dúvida que vocês puderem colocar aqui embaixo, pra gente tentar contemplar, vão ser muito úteis. E, bom, e é isso. Eu espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo. Um grande abraço pro Antídoto e um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Ah, e outra coisa, galera, se vocês querem ouvir o nosso papo inteiro na íntegra, é só vocês clicarem no link aqui que tem o podcast Visionários. Ele está disponível para todas as redes sociais e vai te dar a oportunidade de viver mais uma vez, de uma forma um pouco mais aprofundada ainda, esse papo que eu tive agora aqui com o Antídoto. Então é isso, checa lá embaixo, se inscreve nas redes, manda tudo para todo mundo e é nóis. Um grande abraço.